A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, revelou estimativa de produção de 228,6 milhões de toneladas no 11º levantamento da safra de grãos 2017-2018. Isso representa 50,7 mil toneladas a mais em relação ao levantamento do mês anterior, mantendo a previsão de segunda maior da série histórica. Soja e milho, que possuem os maiores volumes de produção do Brasil, devem resultar em 119 milhões de toneladas de soja e 82,2 milhões de toneladas de milho. Do total da produção de milho, 26,8 milhões de toneladas deverão ser colhidas na primeira safra e 55,4 milhões de toneladas na segunda safra. A área semeada tem previsão de aumento em 1,3% sobre a safra passada, alta de 819,7 mil hectares, sendo estimada em 61,7 milhões de hectares, confirmando, mais uma vez, a maior área semeada no país. Segundo a Conab, o incremento só não foi maior devido à redução na área do milho, primeira e segunda safras. Eu vou conversar agora com Adriana Carvalho, engenheira de alimentos e mestre em nutrição e saúde, consultora em inovação agronegócio. E vamos falar sobre resíduos de frutas processadas pelas agroindústrias. Adriana, muito bom dia. Bom dia, Yara. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Adriana, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o país é o terceiro maior produtor mundial de frutas, ficando atrás somente da China, que é a primeira, e a Índia, que ocupa o segundo lugar. No mundo, toda a produção de frutas vem aumentando, bem como o interesse da população em consumi-las. Esse tal fato segue uma tendência de conscientização em relação à necessidade de possuir uma dieta balanceada, incluindo o consumo de frutas frescas para se alcançar, então, uma vida saudável. Além das frutas frescas, há ainda o segmento de frutas processadas, que basicamente atende às produções de sucos, drinks, polpas de frutas. E aí, nesse ponto que a agroindústria enfrenta o grande desafio, O que fazer, Adriana, com esses resíduos gerados? Bom, Yara, como você já trouxe o cenário, sobre o consumo de frutas, como tem aumentado mundialmente esse consumo diante da tendência, de buscar por uma vida saudável, as agroindústrias, elas têm investido, para poder se organizar e conseguir suprir esse mercado que tem crescido bastante. Entretanto, o maior desafio dessas empresas é dar um tratamento ideal aos resíduos que são gerados, Então, no processamento de frutas e hortaliças, principalmente as frutas, existe um desperdício de cerca de 30% a 40% do peso. Alto, Alto demais. Então, imagina se você entra com 10 quilos de frutas, cerca de 3, 4 quilos são descartes, que não compõem um outro produto. Adriana, e o que está sendo feito para minimizar ou reverter essa situação? Bom, Yara, é uma coisa muito interessante. As indústrias, elas precisam investir para dar uma destinação. Só que, normalmente, as empresas encaram esse investimento como um custo, um custo elevado, e normalmente esses resíduos, eles são destinados à ração animal, apenas isso, E quando não existe um planejamento de coleta, uma logística, esse resíduo acaba se tornando um passivo ambiental. E aí que é o grande desafio dessas empresas, porque elas precisam tratar isso e evitar esse problema. E onde esses empresários estão buscando apoio para que esse investimento seja feito, seja colocado em prática? Então, Yara, existem muitas possibilidades dos empresários buscarem, Então, por meio da inovação, a gente pode desenvolver algumas soluções para minimizar esse problema. Essas soluções estão disponíveis aí para todo mundo? Então, é preciso ter um conhecimento, Por exemplo, a gente sabe que já está bem consolidado por meio das pesquisas acadêmicas que existe um potencial enorme das sementes e cascas em trazer nutrientes que fazem benefícios para o nosso consumo. Por exemplo, existe a possibilidade de extrair dessas cascas e sementes substâncias metabólicas, os metabólitos secundários, que trazem benefício à saúde. Por exemplo, os antioxidantes que a gente encontra, por exemplo, num grupo de substâncias chamadas polifenóis.
Tá certo, Adriana, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa e depois do intervalo nós vamos falar sobre o processamento dos alimentos em um minuto só.